Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre qual a importância da liderança, da obediência quando nós estamos com a liderança. Quando Deus nos honra a algo, a algum cargo, para que nós possamos cuidar, né, e gerenciar e liderar esse cargo, né? Falamos hoje sobre a unção de quando você recebe um cargo na igreja para ser líder de alguma área da igreja, né? Lá em Gênesis 2, né, versículo 15, o Senhor, quando deu a Adão a autoridade, deu o cargo a Adão de tomar conta do jardim do Éden, para que tudo ficasse em harmonia. Deu a liderança para que ele cuidasse e alimentasse o jardim e cuidasse do jardim, né? Então, quando Deus deu a liderança a Adão, deu também a autoridade para que ele desse nome aos animais. Porque quando Deus criou os animais, não tinha nome os animais. Então, Deus deu a liderança a Adão e que a autorização, no caso, digamos assim, a liberação para que ele desse nomes aos animais. Então, Adão é que deu os nomes aos animais, né? O que eu quero falar hoje sobre a liderança, que o corpo da liderança, quando nós recebemos um cargo de líderes para liderar algo na igreja, ou seja, na sua companhia, ou seja, liderança também se diz a respeito de casamento, gente. Porque casamento, se você não tiver uma liderança, se você não tiver uma direção de Deus, também dá tudo errado, não dá nada certo. Liderança com os filhos, né? Deus nos deu essa liderança com os filhos para cuidarmos dos nossos filhos, né? Essa liderança cabe aos pais, cabe à mãe e cabe ao pai, né? Mas as mães convivem mais com os filhos, né? Os pais mais ao chegar do trabalho e talvez não tenham nem essa conexão. Mas eu quero te dizer que toda liderança que Deus deu a nós temos que tratá-la com amor e com direção de Deus. Porque quando não há um foco na liderança, quando não há a obediência a Deus, porque se Deus deu a liderança para você liderar, Deus deu o cargo de você liderar, é porque Deus sabe que você é capaz. Porque Deus sabe que você tem a capacidade de liderar, né? E quando Deus deu a liderança a Adão, Deus sabia que ele era capaz. Mas só que Adão foi fraco. Adão não vigiou, Adão não teve o foco que é Jesus. Porque quando nós tiramos o foco que é Jesus, quando nós olhamos para a direita e olhamos para a esquerda e escutamos a voz de Satanás, ouvimos as vozes que não é para ouvir, que não tem interesse, eita, a partir do momento que você começa a dar ouvido às outras coisas, que você não está na presença de Deus, você começa a se desviar, a sair do caminho do Senhor. Quando você não olha o propósito que Deus tem para a tua vida. Nós temos que mirar a Jesus e ver o propósito que Deus tem conosco. Quando Deus deu a liderança a Adão, para ele liderar aquele jardim do Éden, né? Era para ele liderar com confiança, com autoconfiança em Jesus, em Deus, saber que Deus ia prover todas as coisas, saber que Deus estava no comando, não sair do lugar, não sair da estrada que estava andando sem a ordem de Deus. Mas não, ele deu ouvido à serpente, né? Que usou a mulher para o trair. Então, o que eu quero dizer nesta tarde é que Deus, ele te dá a oportunidade, mas também te dá a opção de optar e de escolher. Mas não esquecendo que quando você escolhe, você tem que ter consciência das suas consequências. Porque o pecado gera consequências, né? A desobediência a Deus também gera consequências. Em todas as áreas estou falando. Área ministerial, área do casamento, área do trabalho, né? Área escolar, área decisões de tomar uma decisão para uma faculdade, a área ministerial. Então, tudo gera
uma obediência a Deus, quando você sai do propósito de Deus, quando você sai dos caminhos do Senhor e que você não ouve a voz do eterno Deus, do todo soberano, você fica propício, você fica aberto a outras vozes que não é de Deus. Então, o que eu quero falar nessa mensagem de hoje, que você tem um propósito que Deus colocou nas tuas mãos. O propósito de liderar, entende? Não importa o que se seja na igreja, que seja a liderança na tua casa, que seja a liderança no seu relacionamento, no teu casamento, liderança com os filhos. Tudo tem que haver a mão de Deus, o processo de Deus. Porque se não houver, minha querida, meu querido, eu me desculpa te dizer, nada vai dar certo. Porque não tem o propósito de Deus. A mão de Deus tem que estar sobre a tua vida. E você não pode dar um passo, como diz Paulo. Eu não dou um passo sem que Deus me ordene a fazer. Né? Então ele foi fraco, desobediente à palavra de Deus e foi onde caiu na tentação de comer o fruto. Né? Então que nós possamos estar atento à palavra de Deus, atento a esta palavra que é a Bíblia Sagrada, onde Deus nos ensina, né, a trabalhar em todos os sentidos. Todos os sentidos na área ministerial da igreja, na área sentimental, na área profissional, né? Como José. José, ele não perdeu os sonhos dele. Ele mirou a Deus, ele continua andando. Ele continua andando na promessa do Senhor. Ele continuou a caminhar nas presenças de Deus. Porque houve tantos tumultos na vida de José. Foi levado, né, pelos israelitas. Foi escravo, né? Ele foi escravo de uma cidade muitos anos. E depois ele sobreviveu às tentações. Porque ele prevaleceu nos sonhos dele. Ele prevaleceu nos caminhos do Senhor. O que eu quero dizer sobre a história de José? Ele não parou de sonhar. E Deus fala contigo hoje, por que paraste de sonhar? Porque os sonhos que você tinha estão tudo dentro da gaveta. Deus fala assim, tira tudo da gaveta. Coloca tudo em cima de uma mesa. Os planos que você planejou para a tua vida ministerial, para a tua vida profissional, para a tua vida emocional. Coloque tudo sobre a mesa. Entrega na mão daquele que pode resolver, que é Jesus. Então, o que o Senhor hoje fala ao teu coração, retire todos os sonhos que estão engavetados, coloque sobre a mesa e começa a andar na direção do Senhor, porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai direcionar os seus sonhos. Amém? E vão ser concretizados. Mas que nós possamos permanecer na presença do Senhor. Não dá um passo a não ser que Deus mande você andar, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Ore e mire Jesus, porque é o único Salvador, eterno Deus, poderoso, né? Adonai. É o Cordeiro que veio para nos salvar e nos perdoar. Então, que nós possamos ser ministros, que nós possamos ser líderes confiantes, líderes com referência, que você possa ter uma referência. É como um pai, uma mãe, ele tem que ter uma referência para aquela criança, quando crescer, ver a referência que reflete nos pais. É muito importante isso. O que os seus filhos veem em você? Ora, se eles veem um beberrão, se eles veem uma pessoa que não é boa, não tem boa índole, se ele vê uma pessoa que não é correta, se ele vê uma pessoa que não é obediente à palavra de Deus, que se ele vê, ele se espelha em você. Eu sinto te dizer, ele vai ser igualzinho a você. Mas se você representa, se você tem uma apresentação diferencial na tua família, o teu filho vê você como um espelho e ele vai ser como você. Então pense bem isso antes de fazer qualquer coisa errada na frente dos teus filhos ou por trás. O que nós sempre temos que ser autêntico na frente e por trás. Nós não podemos ter duas personalidades. Mas que os seus filhos possam ver em você, em se espelhar em você,
ver uma mãe amorosa, carinhosa, responsável, que é temente a Deus, é obediente à palavra do Senhor. Essa criança vai ser uma excelente